Animações estranhas. Desde que o YouTube existe, animações estranhas existem. Teve um momento em que o audiovisual era vinculado somente à TV. E na TV as coisas precisam ser politicamente corretas, ou pelo menos coesas. Ter sentido, tem que ter uma mensagem pra passar. Isso até 2005, que foi quando o YouTube nasceu. A partir daí, diversas ideias conseguiram criar pernas. Sadie Fingers, Don't Hang Me, I'm Scared e Mundo Canibal. Tem vários outros exemplos que eu não tô conseguindo lembrar. A chegada da internet deu voz pra um monte de criadores explorarem suas ideias não tão comuns. E isso ainda acontece. É só tu ver exemplos como Bugaboo, Neo Rosa, Laces, diversos analog horrors que vão até virar filme. E isso porque eu nem citei o Toque Toque ainda. Que aquilo lá sim são águas profundas quando o assunto é criações estranhas. Agora, por que toda essa intro? Então, o tema do vídeo tá óbvio. Pop the Performer. E Pop the Performer se encaixa em tudo isso que eu disse. Ele é uma animação indie, praticamente, sem pé em cabeça, sem nexo, mas ela não só não foi feita pro YouTube, como também passou na TV. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho dela. O porquê ela é sim o caldo de um sonho febril e também porque ela é tão genial. Meus amigos, Pop the Performer. Bom, vamos lá. Vocês me comentaram por muito tempo e muitas vezes pedindo um vídeo de Pop the Performer. E eu ignorei. Mas por que eu ignorei por tanto tempo um tema legal e que vocês estavam pedindo? Eu tenho ignorado esses pedidos há mais de um ano e nem é meme. E o motivo do porquê eu estava ignorando é simples. O pedido de vocês sempre era me pedindo a seguinte coisa da seguinte forma. Ip, faz um vídeo da lore de Pop the Performer. Ip, explica a história de Pop the Performer. Aí lá fui eu pesquisar Pop the Performer. E, bom, eu não vou dizer que esse seriado não tem uma história. Ele tem, mas tá bem mais pra um background do que uma lore. Apesar da gente ter 3 temporadas, que são mais de 2 horas de conteúdo, a gente não tem histórias e arcos. Na verdade, um episódio sequer se conecta com o outro. Então, não tem nada pra falar? É claro que tem. Vocês devem ter notado que os 2 últimos vídeos foram vídeos sem lore, bem dizer. Quer dizer, esse aqui até que teve, mas nem tanto. Pop the Performer é um desenho com muitas camadas. E é no detalhe que o diabo se esconde. E esse vídeo vai seguir a seguinte construção. Eu vou explicar os personagens, explicar a função de cada um, explicar o que é o circo, enquanto eu intercalo com alguns episódios. Pois, vamos começar pelo próprio Pop the Performer. Legal. Esse é o nosso garoto. Pop é um aprendiz no circo que o desenho se passa. Circo esse que se chama Wolf Circus. E tudo de errado acontece nesse circo. Afinal, tudo que o Pop tenta fazer termina com o falecimento de alguém. E eu nem tô de meme. Esse desenho segue bem a lógica dos desenhos antigos, onde um personagem morre no episódio, mas tá de volta no outro como se nada tivesse acontecido. Só pra vocês terem uma ideia, o personagem Pop morre um total de 28 vezes ao longo da série. E não só ele. Literalmente todos os personagens presentes no desenho também morrem uma hora ou outra. E não é aquela morte animada padrão Acme, aonde o personagem explode ou sei lá. Aqui a gente tem desde auto-off até facada no rosto, sangue. Esse desenho não chega a ser gráfico porque ele é galhofa. Mas assim, ele jamais passaria na TV voltado pra crianças. Isso no ocidente, porque no oriente, meu amigo, a história é outra. Pop the Performer é um programa criado por... Calma, amigo! O arroz tá cozinhando e o Ip já tá lá na carne. Que é isso? Eu já explico essa parte sobre a produção. Vamos voltar pros personagens. Pop é um personagem ciumento. Ao longo da série dá pra ver que ele se entrega muito pro circo e pros números. Só que ele sempre acaba fazendo tudo errado. Absolutamente tudo. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquele truque de engolir espadas? Então, no episódio 11 da primeira temporada, o Pop tenta fazer esse número. Nesse episódio ele começa a engolir facas. E tudo vai correndo de forma normal dentro dos limites do desenho. Até que em certo momento ele vai tentar fazer a mesma coisa com uma espada. E, bom, normalmente quando os profissionais vão fazer isso, eles alinham a boca com a garganta e o intestino. Assim o número é feito em segurança. Mas agora, indo pra Pop the Performer, desde quando ele tava só nas facas, o Pop tava só arremessando elas pra cima e abrindo a boca. Inclusive é um pouco estranho, porque antes de arremessar as espadas, ele fica lambendo elas de forma meio sugestiva. E não, a maldade não tá no meu olhar. Esse tipo de cena sugestiva acontece com uma certa frequência nesse desenho. Mas enfim, ele joga a faca pra cima e a lógica dos desenhos animados faz a gente crer que ele vai sair vivo dessa. Mas bem, quando ele faz isso com a espada, ele é literalmente empalado. No melhor estilo Holocausto Canibal. E detalhe, ele ainda não... Ele fica pedindo ajuda pra esse carinha aqui, que se chama Kedamono. E a gente já fala de uma forma mais aprofundada dele. O Kedamono vai tentar puxar a espada, mas o cabo da espada acaba quebrando. Então qual que é a grande ideia que ele tem? Amarrar a espada num caminhão, prender o Pop no chão e acelerar. E cara, essa cena é simplesmente bizarra, porque a espada não sai por nada. E o Pop claramente tá sentindo muita dor no processo. As cordas que estavam prendendo o Pop no chão acabam arrebentando. E o Kedamono fica arrastando o Pop por todo o circo. E em certo momento, o Kedamono vai olhar pra trás, e é assim que o Pop vai estar.
Lembrando, isso é um desenho considerado infantil. No fim do dia, o Pop consegue se soltar e fica tentando matar o Kedamono com a espada que tava empalada nele. E, bom, ele acaba engolindo o Kedamono por completo. Lá ele. Mas lá de dentro, o Kedamono vai ficar tentando fugir. Então qual é a solução que o Pop encontra pra fazer o Kedamono ficar preso lá dentro? Ele se empala de novo, empalando junto o Kedamono no processo. E esse é o episódio mais normal de Pop the Performer. Tanto ele quanto o Kedamono... assim. Mas no episódio seguinte tá tudo normal. Tá, agora vamos falar um pouco do Kedamono. Kedamono é um dos artistas presentes no circo, e ele é o assistente do Pop nessas presepadas. Esse personagem nunca mostra o seu rosto, ele tá sempre com essa máscara que lembra vagamente uma máscara tragediana. E as expressões dele são desenhos da máscara, que ficam alterando toda hora, justamente pra conseguir expressar o que ele quer. O Kedamono é o único amigo do Pop. Quer dizer, depende do que tu considera amizade. Esse personagem já fez algumas peripécias com o Pop, como por exemplo, o desastre que acontece no 9º episódio da primeira temporada. Nesse episódio a gente descobre algumas propriedades mágicas que as máscaras do Kedamono têm. O Kedamono tá limpando a máscara dele, e, bom, uma delas, por algum motivo, é um gorila, ok? O que acontece é que o Pop chega nessa exata hora, e ele acha a máscara do gorila engraçada, e resolve vestir ela pra fazer graça. É pra rir. Só que por algum motivo, quando ele veste essa máscara, ele encarna a persona de um gorila. Parece até que o Kedamono sabia que isso ia acontecer, pelo desespero que o bicho fica. Ele tenta de tudo remover essa máscara do Pop, mas parece que isso só irrita o mais novo gorila do circo. A única coisa que faz o Pop gorila parar é um dado tranquilizante na bunda. Até então, o problema de tirar a máscara era que a gente tava lidando com um gorila agitado. Mais ou menos. Enquanto o Pop tá apagado, o Kedamono vai tentar arrancar a máscara da cara dele, mas ela não sai por nada. O que é intrigante, em alguns momentos da série, o Kedamono já removeu a máscara dele sem problemas. Então, por que essa trancou na cara do Pop? Nunca saberemos. Mas, bem, a máscara tá trancada no rosto do Pop, e ele encarnou o que estava desenhado na máscara como um legítimo mímico, que inclusive é o nome do episódio. E isso dá uma ideia maligna pro Kedamono. Ele se toca que qualquer coisa que ele desenhar numa máscara, o Pop vai encarnar. Ou seja, ele ganhou um brinquedo novo, ele desenha uma máscara de um robô. E agora ele tem um robô pessoal, com direito a controle e uma broca na mão. Seja lá pra que ela vai servir. Mas é aí que os problemas começam. Isso porque depois de um pequeno acidente, onde o controle se quebra, o robô Pop simplesmente fica descontrolado, jogando um raio pelos olhos na direção do Kedamono, que precisa ficar desviando. No meio daquele caos inteiro, o Kedamono pega a arma de dardos de novo e acerta um tiro na testa do Pop. E tá, vamos lá. Vocês já viram o tamanho da agulha de um dardo sedativo? É esse tamanho aqui. Se tu atirar isso no meio da testa de alguém, ou a pessoa vai ficar com danos reversíveis, ou ela morre. E a julgar pelo modo que o Pop fica no chão, eu acho que tá claro o que aconteceu. O Kedamono deu um tiro na testa do Pop. E pior do que isso, mesmo sem vida, aparentemente as máscaras têm poder sobre o corpo. Isso porque na cena final, o Kedamono tá estendendo as suas máscaras no varal em cima do Pop, que usa uma máscara que tem uma cadeira desenhada. Isso é pra ser fanizinho, sabe? Durante todo o episódio, a gente tem uma trilha sonora engraçadinha tocando, mas assim, olha a expressão do Pop quando ele tá caído sem vida. Isso é estranho. A forma como o desenho banaliza tudo o que acontece e faz graça me assusta, e eu já comentei isso no meu vídeo sobre jogos de terror live action. No total, ao longo da série, o Kedamono já morreu 10 vezes, e a maioria delas foi pro Pop. Cavalo homossexual de las montanhas. E a vez mais emblemática e lembrada, muito provavelmente, é o incidente do episódio 4 da primeira temporada. Nesse episódio, eles estão ensaiando aquele número onde o assistente fica amarrado enquanto... Tu vai lamber as bolas enquanto eu tô gravando o vídeo. Nesse episódio, eles estão ensaiando aquele número onde o assistente fica amarrado enquanto o mágico arremessa no contorno do corpo. Ou então ele acerta algo que tá na cabeça do assistente. Pois bem, Kedamono tá preso e o Pop arremessa uma faca e ele erra o alvo. Feio. Ele acerta o centro do rosto do Kedamono, matando ele na hora. O Pop se desespera com isso, e quando a alma do Kedamono começa a ser levada pro céu, o Pop atrai o espírito dele de volta com comida. Por quê? Pra prender ele de novo e tentar o número mais uma vez. Ele mata a alma do Kedamono, e quando a alma dele ao quadrado começa a ir pro céu, ele faz a mesma coisa de novo. Atrai mais uma vez pra tentar mais uma vez. E eles ficam nesse ciclo vicioso até ter vários cadáveres do Kedamono pelo circo. Vai chegar uma hora que o Pop vai estar exausto. Ele tá tentando há horas, ele tá com fome e sono, e a visão dele tá terrível, e mesmo assim ele tenta de novo. Só que dessa vez a faca bate com o cabo e volta na testa dele. Dessa vez o Pop tirou a própria vida. Kedamono finalmente vai ter um descanso, só que não. O episódio termina com o espírito do Pop ainda tentando acertar o espírito do Kedamono e morrendo de novo no processo. E sinceramente eu não sei quem sofre mais. Na maioria das vezes o Pop tá tentando fazer um número de mágica com o Kedamono e acaba torturando ele. E o Pop nota que ele tá fazendo algo ruim, ele só não liga. Enquanto o Kedamono tenta ajudar o Pop e termina sempre fazendo algo pior, ou porque ele tá tentando tirar vantagem do amigo, ou porque ele tá literalmente só tentando salvar ele, mas acaba piorando tudo no processo. Mas acreditem, nem Pop nem Kedamono conseguem ser tão ruins quanto o Papi. Daddy.
Mas antes, tem mais coisas do Kedamono a se citar. Sobre o rosto do Kedamono, ele é um mistério. Tem essa foto que muita gente associa dizendo ser o rosto dele, mas isso tá errado. Ele tá usando limões no rosto, esse não é o rosto dele. O único personagem da série inteira que viu o rosto do Kedamono é o Frog. E isso foi tão traumático de certa forma que depois de ver o rosto do Kedamono, o Frog começa a falar. Contexto? Todos os episódios de Poppy the Performer não tem um único diálogo sequer. A única vez que isso acontece é no 13º episódio da terceira temporada, que é o episódio onde o Frog vê o rosto do Kedamono e começa a falar por conta disso. E, bom, eu não entendo japonês, então eu vou confiar totalmente no que as minhas pesquisas me falaram sobre a fala do Frog. E segundo o que eu encontrei, o que o Frog fala é que o Kedamono tem o rosto igual ao da sua mãe. Kedamono no kao wa okaasan ni datta yo. Sim, obviamente o Kedamono tem uma mãe. Ele teria sido adotado pelo Papi e pelo Pop. E esse episódio onde o Frog vê o rosto dele, ele fica meio histérico gritando sobre o rosto do Kedamono pelo circo inteiro. E isso meio que faz geral ficar encarando o Kedamono pra ver o tal rosto. Junto deles, esse lobo gigante aparece no céu, com o Kedamono. E aí vem uma teoria. Há quem diga que o Kedamono usa máscaras pra se esconder dessa coisa gigante do céu, que seria mais forte que um deus. E não coincidentemente, essa coisa aí seria a mãe do Kedamono. E isso ainda ganha mais força com a cena seguinte, onde o Frog continua gritando sobre o rosto do Kedamono. Então o Kedamono mata o Frog em desespero. Ele come o animal, que adivinha, sai pelo botão do Kedamono. O Frog literalmente sai pelo reto dele gritando sobre o rosto. E o Kedamono só se esconde. O episódio acaba com todo mundo indo embora. E fica só o Pop ali com ele. A teoria que esse lobo gigante é a mãe dele e ele usa as máscaras pra se esconder faz sentido. E nem precisa perguntar o porquê que ele se esconde dela. O simbolismo na aparição dela comunica guerra. Ou tu acha que esse monte de avião aqui é à toa? A dúvida não é porque ele se esconde dela, a dúvida é porque ela tá brava com ele. Mas o Kedamono não é o único que se esconde quando vê o seu progenitor. Eu também faço isso. Afinal, o Pop não só odeia, como nega que ele seja filho do Papi. Papi é o líder do circo e obviamente ele integra o elenco. E ele é o pai do Pop. E não só do Pop, ele também é pai da Marifa, a irmã do Pop. Essa personagem nunca apareceu por conta de uma coisa que a gente ainda vai falar nesse vídeo. Orçamento. A única aparição dela é no mangá de Poppy the Performer. Sim, Poppy the Performer tem um mangá. Mas esse vídeo não vai se focar nele. Enfim. Papi é um personagem que se porta muito com Pop, o seu filho. Mas o Pop odeia o próprio pai. E ele tem motivos. Lembra que eu falei que nesse desenho tem umas cenas um tanto quanto sugestivas? Então, a maioria delas vem do Papi. E a gente consegue ver o quanto o Pop odeia o próprio pai. E o quanto o Papi se importa com o Papi. É complicado. E enquanto o Papi se importa com o Pop. E também o quão sugestivo ele pode ser. Dá pra ver tudo isso num episódio só. Eu tô falando do infame 4º episódio da segunda temporada. Nesse episódio, Pop, Kedamono e Papi estão treinando alguns números de ginástica. E o Kedamono é indiscutivelmente melhor que o Pop nisso. E contexto do Pop, Pop é um personagem extremamente ciumento no quesito ser o melhor do circo em tudo. Ele sempre precisa se destacar. E tal qual uma criança mimada, quando isso não acontece, ele destrói. Peraí que eu vou abrir a porta do meu gato. E tal qual uma criança mimada, se ele não se destaca, ele destrói. Ele tem que estragar a performance, mesmo que isso signifique sabotar o seu único amigo no circo inteiro. Enquanto o Kedamono faz as suas acrobacias, o Pop chuta um escorpião nele, que o pica. E nisso ele fica desesperado com a dor. E nesse desespero, ele acaba arremessando o escorpião na cara do Pop, que é picado na testa. Tanto o Pop quanto o Kedamono estão envenenados com o veneno do escorpião. E se esse veneno não for tirado, eles podem perder a vida. Ai, gente, vocês já viram aquela piada do amigo que a cobra picou a e o outro teve que chupar pra tirar o veneno? Então, o Papi segue essa mesma lógica nesse episódio pra salvar os dois. E ele começa pelo Kedamono. Ele tasca um beijão na boca do Kedamono e chupa o veneno. E essa cena é bem nojenta. Chupou e cuspiu. Ó, por mais nojento que isso seja, pariu que agonia, funcionou. O Kedamono fica bem instantaneamente. E quando o Pop vê isso, ele fica incrédulo e desesperado. Afinal, ele sabe que ele é o próximo. E lá vai ele. O Papi vai indo em direção ao Pop. E ele começa a arremessar diversas facas na direção dele. E o Papi desvia de todas. Não tendo mais escolhas do que fazer, o Pop escolhe a saída mais fácil. Persona! Antes que ele consiga puxar o gatilho, o Papi alcança ele e impede ele de fazer isso. E, cara, já tava estranho até aqui, mas... Bah, quando o Papi tava pra dar o beijo no próprio filho, o Pop coloca uma faca na boca, apontada pro Papi, pra impedir o beijo. E o que que o Papi faz? Com essa cara, ele chupa a faca, olhando nos olhos do Pop. O Pop tenta disparar no próprio pai enquanto acontece, mas não consegue. E, bom, o Papi suga o veneno de dentro do Pop. E nisso ele solta ele. E o Pop tá tão bravo com tudo isso, mas
tão bravo que ele mete um chute no próprio pai, que sai voando, e na queda ele acaba engolindo o veneno. E o infectado agora é ele. E nisso, Kedamono e Pop precisam tomar uma decisão. Quem vai chupar o Papi? Quem vai sugar o veneno do Papi pra conseguir salvar a vida dele? O Papi fica no chão por um tempo pedindo por ajuda, e nem Pop e nem Kedamono querem fazer isso. E eles demoram tanto a se decidir que o Papi gospe uma bola de sangue e apaga. E sim, ele foi pro Gulag. Na cena seguinte, os dois estão fazendo o enterro dele, e o Kedamono tá bem triste. Quando eles viram as costas, por algum motivo o Papi ressuscita e sai voando da sepultura dele direto no Pop. E pior, ele passa o veneno que ainda tava no organismo dele pro Pop, provavelmente condenando o próprio filho, porque assim, o único que quis sugar isso pra fora foi o Papi, e o Kedamono não vai querer sugar. Então sim, F Pop. O Papi não é um personagem muito recorrente na série. Ele aparece em vários episódios, mas não em todos. A maioria deles sempre protagonizado somente pelo Pop e pelo Kedamono. Curiosidade, sempre que o Papi vai pro circo, ele vai montado na Paola, a elefanta. Ela é tipo um carro do Papi. Dá pra se dizer que os principais são Pop, obviamente, Kedamono e Papi, mas tem muito mais personagens. Tem as versões invertidas do Pop e do Kedamono, que aparecem no 7º episódio da 3ª temporada. Tem o Frog e a Paola, que já foram citados. Tem os Aliens, e eles aparecem em episódios aleatórios. Tem também as Alien Girls, que aparece na 1ª temporada no episódio 5 como um programa de TV. Tem literalmente Deus, que é uma cabeça no meio do deserto, que aparece na 3ª temporada no episódio 4. Vocês vão terminar esse vídeo achando que eu sou viciado na série, mas não, eu só hiperfoquei pra fazer um bom vídeo. Tem bastante personagem que quase não foram explorados. Isso que eu nem tô considerando mangá aqui nesse vídeo. Tendo falado da trama de alguns episódios e sobre alguns personagens, vamos falar sobre o tema que o Whip do começo do vídeo queria tratar: a produção do programa. Pop the Performer é um programa japonês criado pela Zuio Eizo, uma produtora de desenhos fundada em 1988. E o programa Pop the Performer passou a ser exibido no Japão somente nos anos 2000. E ele passava no canal Kids Station, voltado para crianças. Talvez vocês estejam pensando que esse tipo de programa é um pouco incomum para ser marketado para crianças. Mas é aquilo, né, amigos? A gente vive e segue o estilo de vida ocidental. Mas agora, para boa parte da Ásia, esse desenho aqui é a parada mais de boa do universo. Quando se fala de Pop the Performer, muito é comentado sobre espaços liminares, porque o circo tá no meio do nada e etc. Mas eu acho que não se encaixa aqui, acho que não é o caso. Porque o cenário não é o foco dos episódios. Eu assisti muitos episódios desse programa pra fazer esse vídeo. E sim, é notável que tudo tá vazio, que não tem muitos personagens em tela. Mas falar que esse programa se enquadra em espaços liminares, cara, eu acho que não. Isso tudo é só uma limitação da época. Nem da época, limitação de orçamento. O orçamento pra essa série era minúsculo. O seu criador, Ryuji Masuda, soube muito bem como contornar isso. Na maioria das vezes, a gente tá sempre dentro do circo, e o circo tem muita coisa na volta. Ou então a gente tem closes de câmera bem fechados, justamente pra gente não dar atenção pro interior inexistente. Pelo menos é dessa forma que eu encaro. E meus amigos, no final do dia, Pop the Performer não era pra ser um desenho assustador ou pesado, místico. Não, ele é apenas um desenho que segue uma cultura diferente da nossa, que é a cultura do Japão. E veja bem, isso não é uma mensagem xenofóbica. É incomum pra gente, mas pra eles é normal. O que aconteceu foi que Pop the Performer caiu nas graças da internet e se tornou esse desenho icônico. Eu gosto muito de Pop the Performer e da cultura japonesa, e eu recomendo muito que vocês assistam o programa. Vocês conseguem achar a série inteira no YouTube com facilidade. E tipo, nem tem diálogo. Não tem por que não assistir. Muito obrigado por terem paciência de terem esperado um vídeo meu sobre esse tema. Eu demorei um pouco, mas tá aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria mandar um agradecimento especial pra galera que se inscreveu desde o último vídeo. A gente tá com quase 1.500.000. Valeu demais, gente. Mandem ideias de vídeos e até se